Aconteceu a 1h50, horário local. A capital, Caracas, foi uma das regiões atingidas por esse ataque. Nesse momento, também já há a confirmação de ataques em outras regiões do país, assim como aeroportos, estruturas da cidade que ficaram danificadas com esses ataques agora confirmados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa confirmação foi feita através da rede social Truth Social. Você acompanha em tela, nesse momento, a postagem feita pelo presidente dos Estados Unidos, não só confirmando esse ataque, mas também informando que Nicolás Maduro foi capturado e retirado do território venezuelano. Maduro e a esposa foram capturados e retirados da Venezuela. A pergunta é, o que isso aqui, o que essa notícia vai impactar pra gente, pra botar dinheiro no nosso bolso amanhã, no dia 4 de janeiro de 2026, na abertura do mercado asiático? Tá? Amanhã, provavelmente o mercado vai digerir toda essa notícia e aí vai responder em alguma coisa. Geralmente é isso que dizem e particularmente nesse vídeo eu quero te mostrar que eu não acredito que notícia vai mudar em nada. Direcional de mercado, se o mercado é para tendência de alta, vai continuar subindo, se o mercado for de tendência de queda, vai continuar caindo, independente da notícia que seja. E isso pode ser tanto na pandemia, que foi algo muito abrupto, que o mercado desabou muito, mas eu digo a vocês, se a gente pegar aqui um outro vídeo e te mostrar com detalhes, o mercado já tinha precificado, já tinham saído das suas posições antes mesmo de ser noticiado qualquer tipo de indícios de notícia. Então, eu não acredito que notícia muda movimento de mercado e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar com a riqueza de detalhes, que para mim, tudo é o dinheiro. O mercado financeiro não é isso aqui, ó, não é candle, não é volume, não tem essa plataforma, não tem nada a ver. Tudo é com base no dinheiro, no interesse do dinheiro. Nossas relações conjugais, nossas relações de amizade, tudo tem um interesse em troca e é o dinheiro que está relacionado. Então, quando você olhar para o mercado, eu não quero mais que você olhe com base em linhas de suporte e resistência. Eu não quero mais que você coloque aqui projeções de Fibo, retrações de Fibo. A minha está desconfigurada aqui, ó, mas só tem uma. Eu não quero mais que você olhe para nada disso antes de não olhar para o dinheiro posicionado. O que muito se é visto é canais de YouTube que noticiam notícias e dizem para vocês o seguinte: se essa notícia aqui, ó, independente de qual seja, né, uma notícia de 3 estrelas, 3 touros, a notícia aqui, se o mercado sair, o dado dela aqui sair positivo, o mercado tende a respeitar positivamente ou negativamente, tanto faz. Só sei que quando a notícia sai totalmente contrário da previsão que aquele analista, que aquele repórter tinha dito para você. E aí, a justificativa dele é justamente falar que o mercado não digeriu. Essa frase para mim é a melhor, não digeriu bem. Aí começa uma celeuma ali de outras notícias para poder justificar. Eu digo a vocês, não olhem mais para notícias, apenas veja o horário dela, tá? E entenda a posição do dinheiro, fechou? Vamos pegar aqui, ó, a primeira lei, só para vocês entenderem. E isso Maxwell, o MX Trader não tá falando. Eu tô falando com base em leis, tá? E uma que não tem nada a ver sobre o mercado financeiro, e aqui eu trago a lei de Newton, né? Vou puxar aqui, ó. O que é que a lei de Newton diz? Um corpo mantém-se em movimento ou repouso até que uma força externa, pega esse termo aqui, ó, força externa, vamos falar sobre ele, resultante não nula, atue sobre ele, alterando o estado de movimento, seja ele em velocidade constante ou parado. O que é que isso tem a ver? Primeiro ponto, essa força externa não será uma notícia, tá bom? Até mesmo porque o exemplo que o próprio Google dá é isso aqui, ó, em um cinto de segurança. Você continua se movendo para frente quando o carro freia bruscamente. Notem, se fosse a notícia para fazer um direcional realmente para o mercado, é a mesma coisa que aconteceria para o cinto de segurança. Não, você freia, o mercado, você está num carro ali a 100 por hora, freou, você parou junto com o carro. E o carro foi assim, ó, tum, no meio da hora. Né? Não existe isso. A frenagem é gradativa. Mesma coisa a gente traz para o mercado. A reversão de tendência, o movimento se move de forma gradativa e não tem notícia que faça o mercado virar. Não tem notícia nenhuma e eu quero justamente mostrar para vocês que olhem o dinheiro e todo o contexto de mercado é aplicado a isso. Vamos te explicar aqui na prática. Vamos lá. Eu pedi para o chat me dar as notícias mais impactantes de 2025. Né? E ele me deu aqui, ó, 4 de março de 2025, 9 de abril e tal. Essa 4 de março foi uma bem relevante, ó, frente aqui
as tarifas anunciadas por Trump, né, que impactaria. E aí eu peguei aqui o ativo do Shell, né, do ouro, porque é um ativo ali de segurança. Então a galera geralmente se assegura ali no ouro e o ouro tende a respeitar isso. Observe que no dia 4 é justamente com essa barrinha aqui, ó, de queda. O mercado respondeu negativamente. Observe, uma notícia que Trump taxaria, né, globalmente, teoricamente, o mercado respeitou de forma negativa. Aqui eu posso utilizar qualquer narrativa. Ah, porque isso seria bom para os Estados Unidos, então o ouro, tiraram as posições de ouro para poder investir em treasuries americanos. Essa seria uma excelente justificativa para justificar essa queda. Mas para mim isso aqui pouco importa. O que a gente tem que ter noção é o dinheiro posicionado. E aqui a gente vai tratar exatamente disso. Bora lá. Primeiro ponto, ó. Os vídeos que eu venho trazendo anteriormente falam muito sobre esse indicador aqui chamado Wave. E aqui a gente consegue ver anomalias e absorções. Primeiro ponto. A primeira lei de mercado que eu trago é o volume nunca pode estar no final de um movimento. E aqui a gente traz e vê exatamente, ó. O maior volume aqui foi um volume vendedor no final de um movimento de queda. Esse volume não foi no início, foi no final. Então aqui a gente tem um processo de absorção, beleza? E o que é que eu estou fazendo aqui? Uma leitura gráfica de contexto para justificar esse movimento, para te mostrar que depois o mercado subiu e o porquê ele subiu, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, absorção, anomalia. O que é que o mercado fez no dia seguinte? Movimento de alta, respeitando essa movimentação e subindo. Segundo ponto, o que é que o mercado fez na primeira puxada de quebra de estrutura, que é o que? Rompeu uma máxima anterior. Ele colocou volume. Volume o quê? Comprador. Volume sendo acima da média, ó. Absorção, e esse volume foi acima da média anterior, feito o quê? Acima de uma posição de uma máxima, né? de um topinho. Então houve essa quebra de estrutura, a galera chama muito de choque hoje em dia, tudo certo. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Uma dupla camada de dinheiro posicionado no mercado. Um dinheiro muito forte posicionado aqui. E eu tenho um dinheiro de ignição, deixa eu botar de verde aqui, ó, posicionado na impulsão do movimento. Né? Vou até colocar aqui mais bonitinho. Ó, na impulsão do movimento, e show de bola. Então, eu tenho o que concentrado? O dinheiro todo lastreado embaixo no mercado. Com essa informação, é a única que você precisa para entender. Putz, o mercado vai ser um direcional para alta ou para queda? Para alta, no cenário macro. Tudo bem? Somos day traders, a gente quer operar no cenário menor. Mas macro, a gente consegue entender. Pô, o mercado é um cenário de alta. Se é de alta, eu vou buscar o quê? Padrões para alta. Beleza? Então, no dia seguinte, o mercado continua, vai a primeira puxada para cima. Só para você pegar ali, às vezes é a abertura do mercado que vai acontecer amanhã. É um cenário desse. A gente vê posição montada aqui, a gente vê posição montada aqui. O que é que vai acontecer no dia da abertura? Vamos supor que foi agora. Você vai buscar posições compradoras, vê o mercado subindo, te deu ali um corretivo, alguma coisa, quer entrar já na compra. É isso. O dinheiro está embaixo, ó. O lastro é como se fosse o alicerce da casa. Você monta em cima do alicerce. Então, se está embaixo, sobe. Se está em cima, cai. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, ele montou esse primeiro volume comprador. Depois, ele montou de novo. Ó. Então, eu tenho duas posições aqui, ó, onde o dinheiro... Duas não, três, né? Considerando essa outra aqui. Do ladinho, que você não vai estar vendo. Aqui minha tela está cobrindo. Ó. Então, eu tenho três posições. Uma, duas... 3. Então, eu tenho muito dinheiro aqui embaixo no mercado, ok? Quando a notícia saiu, aonde foi que eu estava posicionado? O mercado estava aqui em cima. E aqui a gente tem uma leitura que chama-se de VSA. Se você dá uma googada aí, velho, a galera explica VSA de um jeito tão complexo que eu fico abismado, tá? Não precisa dessa agonia toda. Vamos junto aqui. Bota no YouTube, pega um vídeo qualquer, não divulgando quem é que seja, análise. VSA análise, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qualquer vídeo, velho, de Santo Trader. Enfim, depois você dá uma olhada. Ó. Inclusive, essa análise VSA, o que significa? Volume Spread Analysis. É feito por essa mulher, Anna Collins. Tá? Eu tenho o livro dela, leio direto. Realmente é uma boa literatura aqui para você analisar. Mas eu vou te dar de uma forma muito simples. Notem. A análise do volume é justamente para ver essas anomalias. Se o preço está subindo com realmente volume comprador direcional ou absorção. A única coisa que a partir de hoje você vai descartar seu price action e analisar é justamente a análise de preço e volume, que não faz sentido
Se não faz sentido o volume entrar no final do movimento, também não faz sentido entrar o volume, ou no caso o candle, acelerar no final de um movimento. O que é que isso significa? Isso aqui, ó, é os leigos que tá vendo o mercado já fazendo uma movimentação de alta, entrando e falando, nossa, o mercado está subindo, vamos entrar no final do movimento. Então, toda análise que você fizer agora sobre price action, você vai descartar todo tipo de candle que não seja apenas agora um candle grande, assim, ó. Eles chamam de candle Marubozu, enfim, não interessa. A única coisa que você vai analisar, price action, é isso aqui, ó. Esquece todas aquelas listagens, né? Se a gente for pegar no YouTube aqui, ou no Google, padrões de candle. Deixa eu ver aqui se aparece. Se a gente pegar numa imagem, ó. Deixa eu tirar essa canetinha, ó, pronto. Tá vendo essa? Não decore isso, pelo amor de Deus, tá bom? Não decore esses padrões de candle assim, não. Senão você vai ficar louco da cabeça, mano. Sabe? Você vai tentar decorar, vai grudar na parede, engolfo de alta, doji, isso aqui não vai te salvar. A análise mais simples, e aqui existe até um americano que trouxe uma filosofia de mercado, onde se macacos jogassem dardos, que era o quê? É aqueles negocinho óbvio, que como se fosse flecha assim, joga só que com a mão. Se eles jogassem dardos, eles acertariam melhores as análises dos analistas do Wall Street do que os próprios analistas, fazendo as análises mais aprofundadas e estudadas possíveis. É justamente isso. Eu prefiro ser um burro que ganha dinheiro do que o melhor analista possível, e eu vou te dar aqui 1 zilhão de informações sem necessidade. Inclusive, nos próximos vídeos eu vou falar sobre o Wyckoff e tal, e eu vou te falar, ó, esquece aquela sopa de letrinhas de Wyckoff, que aquilo ali só vai te deixar mais confuso. A mesma coisa eu digo sobre o price action. Esquece essa sopa de candles, de padrões de candle, que isso vai te deixar doido. Você vai perder tempo olhando candle a candle aqui, ó. Isso aqui não faz sentido. A única coisa que você vai olhar a partir de hoje é aceleração, tá? Volume, spread análise. Se você vê qualquer vídeo na internet, os caras explicando isso, parabéns, o cara é bom, mas eu não vi e procurei até hoje, tá? Se o candle acelerar antes de romper uma região, ou se ele acelerar no final de um movimento, a probabilidade disso aqui ser reversão é muito grande. Porque princípio da inércia do Newton. No caso aqui, ó, a força tem que ser de forma gradativa. Ó. Se você usa aqui o cinto de segurança, você continua indo para frente até o carro parar, não é isso? Então, 2 leis de mercado. O mercado ele só vai parar sobre 2 óticas. Primeiro, uma que é a mais correta, onde o mercado vem caindo, e as amplitudes entre os topos aqui, ó, vai se diminuindo. Ó. E aí o princípio da inércia acontece. O carro vai diminuindo a velocidade e depois inverte. Essa é a concepção mais lógica. Qual é a concepção de anomalia no mercado? É justamente essa daqui, ó. O mercado vem e faz isso aqui, ó. Ele vai virar. Não faz sentido o final do movimento ser o mais forte. E aí ter candles mais expressivos no final. Isso significa muita euforia do mercado. E o mercado vai reverter. Então trago essas 2 leis para você, tá? Inércia, o mercado vai parando devagar, diminuindo as amplitudes, ou aceleração no final. O mercado também faz o seu movimento de inversão. E volume no final também não faz sentido. Então, beleza. E aí, tudo isso aqui é para justificar, pessoal, o dia 4 aqui, ó, que fez esse movimento de queda. Notem, aonde foi que ele fez o movimento de queda? Aonde é que se enxerga o dinheiro posicionado no mercado? É todo movimento lateral. Todo movimento de lateralidade é quando o player aceita um negócio. Quando você vai numa feira livre, onde a banana está a R$2 e todo mundo paga R$2. Porque se a banana tivesse a 20, a 50 reais, o que é que ia acontecer? A galera ia se deslocar para um... Vamos supor que aqui, ó, eu tenho um cenário onde essa feira livre, que vende bananas, enfim, ela está a 5 km de distância da minha casa. 5 quilômetros. Pô, pagar a banana a R$2, o mesmo preço de uma feira livre que tem a, sei lá, 15 quilômetros de distância da minha casa, não faz sentido eu ir na de 15 km, eu vou na de 5. Agora, se essa feira livre, que é mais perto da minha casa, estiver vendendo banana, vou chutar bem lá em cima, a R$50, é muito mais vantagem você se deslocar da sua casa, gastar 10 quilômetros a mais para pagar R$2.
Concorda? Essa é a mesma analogia. Se na de 5 quilômetros não tem negócio, a galera vai correr para onde? Para de 15 km, onde aqui todo mundo aceita negociar. E toda aceitação de negócio vai ser proveniente em reflexo de mercado, né, em estrutura de mercado, em uma lateralidade. Então, toda lateralidade que você vê, congestão, região de briga, o que você quiser chamar, vai ser regiões onde tem dinheiro. Ponto, ponto. Significa que todas elas eu vou olhar? Não. Mas principalmente as que vai ter volume, associado a ela, e aí é interessante. A gente vai descartar as menores para não ficar tanta análise, todo o volume ou toda a movimentação lateral você ficar colocando retângulo. Não, as que tiver volume concentrado, volumes acima da média, e as que forem com mais tempo, porque o volume ele se posiciona tanto como euforia, que aí absorções muito claras assim, fora da média, ou de forma de tempo, né? Por isso que a minha análise é de tempo versus o preço, e não de tempo, preço e volume, perdão. Vou até colocar aqui, é tempo, preço e volume, tá? É diferente do price action, que é tempo e preço, não é isso? Eu adiciono aqui o volume a mais. Eu digo porque eu não sou o expert da análise do price action, porque eu associo muito o volume, tem que ter volume. Então, um candle sem volume, para mim, pouco importa. E eu não dou peso e medida igual. Por isso que eu não peço para você também decorar padrões de candle. Tudo bem? Eu estou sendo o mais didático possível para tentar explicar da melhor forma. Então, vamos lá. O mercado, ele basicamente, ele fez o quê? Só trazendo essa concepção. Aqui embaixo, eu não tinha banana a R$2. Por quê? Eu não tenho um negócio aqui, Observa aqui do lado, eu vou trazer tudo aqui do lado. Eu tenho pessoas interessadas a negociar aqui, não tenho. O que é que o mercado fez? Ele fez a movimentação de alta para buscar o quê? Onde tem negócio, onde tem banana a R$2, ok? Então essa é a concepção, por isso que a gente traz essa noção de mercado entre se houve muito desespero para chegar nessa região de lateralidade, é porque quem está chegando no final está pagando mais caro. Quem chegou primeiro aqui pagou mais barato. E aí o mercado ele representa esse desespero, essa euforia com essa aceleração. Então, houve o que aqui no final? Houve escassez. Não tem mais para quem pagar. Porque é análise de volume e spread, né? VSA, Volume Spread Analysis. Justamente porque esses movimentos, né? O que acontece dentro do candle aqui é que estava vendendo banana aqui, vamos supor, a 2,50. Aí já não tinha mais banana aqui para negociar, aí começou a vender a 3. Aí já não tinha mais para negociar, vender a 4. Aí começa a fazer gaps, puladas. E aí, quanto mais barato tiver dentro daquele tempo ali específico, o mercado paga o preço que tiver. E é por isso que acelera. E essas acelerações remetem à absorção. Beleza? Então, justamente essas regiões aqui, quando vocês verem o mercado encaixar, chegando em regiões laterais com muita aceleração, pode ter certeza que ele vai fazer um movimento de inversão, ok? E aqui a gente pode analisar junto com um ordem block e associar mais coisas. O que eu estou trazendo para vocês sempre é essa concepção de dinheiro posicionado, tá? Então, eu estendi bastante, repeti bastante justamente para você entender com muita clareza. Aí, vamos lá. O mercado, ele pegou essa notícia aqui, dia 4 de março, né, e acabou respeitando de forma negativa. Só que notem, embaixo eu estou todo lastreado, pessoal. Embaixo eu tenho muito dinheiro posicionado. Eu tenho volumes fora da média, eu tenho posições com movimentos de deslocamento, colocando o seu combustível no início, e eu tenho aqui, então, o mercado respeitando. Então, justamente por isso que o mercado fez esse movimento de alta e respeitou essa lateralidade. Buscou liquidez lá, tá? Puxa aqui de novo um pouquinho, Foi lá de novo, como um processo de captura de liquidez, aqui embaixo, ele rompe essas mínimas, né? E o que é criação de liquidez? É justamente quando o mercado ele faz o teu famoso suporte e resistência, Ele faz essas estruturas e aí ele cria liquidez. O que é isso? Ele cria como se fosse um cercadinho onde
Tudo que passar de fora desse cercadinho, você vai tomar paulada. Tum, macetada. E aí você inverte. Saiu daqui, você, inverte. Então, quando você tem essa leitura de contexto e entendendo que, por mais que foi uma notícia pior do mundo, e o mercado passou aqui, quantos dias? Do dia 4 ao dia 10. Foram 6 dias. E o mundo está se acabando lá, falando, o Trump taxou mais países, e aí passa em noticiário e tal, e aí você vê, o mercado realmente fazendo um deslocamento de queda, ó. E aqui, observe, o noticiário está apertando mais na notícia, a galera está entrando com muito mais agressividade no final do movimento. Observe aqui o candle, dentro desses dois aqui, inclusive esse daqui foi o maior, e o pau está quebrando lá. E aí você realmente, o mercado vai deslocar, rompeu basicamente ali uma mínima, traz essa concepção de mercado, né? Rompimento de mínima, agora quebrou a estrutura, vamos esperar voltar a testar para desabar. Essa é a ideia, a armação de pivô, quebra de estrutura e assim pode-se continuar o movimento de queda. O que é que ele fez? Ele simplesmente voltou na região do dinheiro, buscou liquidez, que a gente chama de armadilha. Aqui depois, em outros vídeos, eu vou trazer mais concepções dos ciclos de Wyckoff para você entender isso. Mas, criou liquidez, fundo 1, fundo 2, né, fundo 3, liquidez criada. Aqui também, ele começou a criar outras liquidez aqui no mercado. Por que ele não começou o movimento de alta a partir daqui? Porque observe que quando esse mercado fez o rompimento dessa liquidez aqui, nota aqui, aqui ele não conseguiu perder com o corpo, mas observe o spread da barra muito grande. Então, spread de barra muito grande em um movimento de mínima para tentar romper um movimento é absorção, principalmente lastreado com o dinheiro aqui, posicionado. Então, o mercado vai fazer um movimento de inversão. Basicamente, foi o que ele fez. Aqui eu estou num gráfico de 1 hora, tá? Então, no gráfico de 1 hora, se você trazer uma sensibilidade para um gráfico de 5, você vê isso aqui, vê essa posição montada, e no gráfico de 5 minutos você vê um candlezinho dando ignição. Desculpa a expressão, né? Mas pau na compra, pessoal. Pau na compra. Ok. Só que aí o mercado fez o quê? Ciclos de Wyckoff e tal, não vou me aprofundar tanto agora, não. Mas observe, foi buscar de novo o quê? Liquidez lá no fundo, aonde na ponta. Dentro dessa concepção de 3 candles, basicamente, deu ignição e depois o mercado fez um candle forte. Se a gente for pegar aqui, pegando até com os pavis, o tamanho desse corpo de candle, é maior do que o primeiro. Vou tentar botar de outra cor aqui, mais grosso, vermelho. Se a gente pegar aqui exatamente o padrão do tamanho do candle, foi maior do que o primeiro. Faz sentido isso? Estou certo aqui no tamanho aqui? Coloquei certinho? Coloquei certinho. Então não faz. Um candle chegando forte em uma região de dinheiro, vai virar. E aqui eu tenho um gráfico de 1 hora, você bota lá no 1 minuto, 5 minutos, você vê um negócio subindo aqui, já foi. Você vai comprar. Só que aqui, notem, uma análise. Observem bem, porque esse mercado voltou a ser negociado aqui nesse ponto, porque foi preciso isso. E aqui, de novo, traz uma concepção de análise de Wyckoff, spread e tudo mais. Se eu voltei a buscar liquidez numa região de dinheiro, eu fiz exatamente uma anomalia de mercado, um candle maior no final, e essa puxada para cima foi ineficiente ao ponto de conseguir quebrar as máximas, nesse ponto aqui de nivelamento, né, de resistência, significa dizer que ele não conseguiu o dinheiro necessário para conseguir fazer a movimentação de alta. E aqui eu estou explicando um ciclo de Wyckoff de um vídeo que eu já vou fazer lá na frente, mas para você entender a reação do preço com base em um VSA, volume, spread, análise. Para você entender a força que o mercado está com o dinheiro que está aqui posicionado. Ele não está com força. O mercado volta para testar. E aí você compra de novo, entendendo que se o dinheiro está posicionado aqui, ele volta para testar numa retração aqui de uns 80%, enfim, 7,840, se não me engano. E aí vai de novo. Notem de novo, De novo, vou pegar essa linha, botar um topozinho aqui e veja como foi esse candle para perder a máxima de novo. Eu vou repetir, porque eu estou num gráfico de 1 hora, então te dá tempo para isso. Em 1 hora ele fez isso. Então, nos 5 minutos você consegue a sensibilidade. O candle foi maior no final. O mercado vai virar, pessoal. Vai virar para queda.
porque ele não conseguiu dinheiro suficiente para jogar para cima, de novo sentiu na cabeça. O que é que ele precisa fazer quando você tem essa análise na sua cabeça? Caraca, velho, onde é que eu tenho dinheiro? Aqui. Dentro, ao entender que a banana aqui ficou cara, porque o mercado já não quer negócio, ó. Eu vou votar para onde? Pô, eu vou votar para onde é mais perto para mim, porque se a banana passou a custar R$ 50 aqui em cima de novo, eu vou botar até em valor, eu prefiro pagar o quê? R$ 50 aonde é apenas 5 km da minha casa, velho. Então eu tenho que votar para buscar liquidez num ponto mais interessante para mim. E é justamente esse daqui. E esse voltar para buscar liquidez, esse voltar para buscar o dinheiro que está na feirinha mais perto, né, de comprar a banana pelo mesmo preço do de lá de cima, mais perto da minha casa, o que é que significa? É o famoso pullback, é a famosa retração de Fibo. Só que essa retração de Fibo, se a gente pegar aqui, ó, pessoal, jogar para cima, deixa eu colocar aqui mais pontos, 50%, 0, né? 61, 38 e 0. Essas são as clássicas. Eu coloco aqui, ó, e retraio, e aqui eu trago essa ideia. Ó. O mercado retraiu aonde? Ó? Exatamente num 50%. Só que aqui, notem, o cara que te ensina a retração de Fibo, ele vai falar para você, tá vendo? A retração de 50% foi cravada. Só que você não vai usar só a retração, porque o mercado pode parar na retração de Fibo aqui, ó, de 38. Desculpa que eu tracei aqui ao contrário, porque no Profit é ao contrário, eu acabei no costume aqui, ó. Pronto, mas de qualquer forma 50% é sempre metade e 50% nunca foi retração de Fibo. Mas tudo bem, vamos lá para frente, ó. O mercado cravou aqui, ó, os 50%. Eu gosto assim, na atração, se você quiser mudar também, ó, botar certinho, você vem aqui embaixo, ó, em valores, você bota percentual, ó. Fica percentual, fica bonitinho também, viu? Aí você vê essa cravada, só que essa cravada, o mercado poderia respeitar aqui o 61,8, que é uma retração que bastante também se retrai, no 38, e pode retrair em tanto lugar. Só que você faz um gabarito, o casamento entre a retração de Fibo junto com uma região de dinheiro, junto com essa contextualização de entender que eu tenho lastro de dinheiro aqui, ó, por causa disso, o mercado posicionou, lateralizou, aceitou o negócio, foi de novo, lateralizou, e aqui é uma região interessante de negócio, onde você poderia também, por virtude, se o mercado caísse um pouco mais, falar, olha, essa região de 38% aqui do lado, puxar aqui um pouquinho, ela também é um ponto específico. Ao invés de você simplesmente olhar, tem tanta retração dessa, 61 é a que eu mais utilizo. Esquece 61, porque 61 na verdade até trouxe sentido, né? Desculpa aqui até a coisa. Ele trouxe sentido referente a essa região. Só que você vai olhar tanto a região como o VSA, que eu já te expliquei. O volume aqui, ou a barra, o spread da barra, está chegando no 61 de forma forte e expressiva, né? A agressividade do candle foi muito maior do que os anteriores, basicamente. Ele nem chegou no 61, tá? E não foi maior do que todos. Observe, daqui foi bem maior, esse daqui do lado. Só que esse daqui, ó, foi forte, maior do que os outros, né? Em tamanho, junto com o pavio, e começou a realmente sentir defesa, ó, lateralizou. Aonde é que você vai tentar negócio aí? Pô, você vai esperar uma reação do preço. E aí você pode utilizar o price action, agora a torta direita fica à vontade. Mas sempre olhando o dinheiro posicionado. E é assim que vai fazer sentido a sua análise de retração e tudo mais. Então não utiliza só a retração de Fibo, porque eu acho que isso aqui te deixa um pouco aleatório. Olha as regiões de preço e se a retração de Fibo der lá, fica mais interessante. E olha também a questão do VSA, né, que eu já te mostrei, que é um candle chegando forte. Então, tudo que você vê na internet, o vídeo já está bem extenso, mas eu preciso trazer uma sensibilidade a tudo aqui. Isso aqui é como se fosse uma mentoria, realmente mais extensa. Geralmente eu demoro ali uma hora e pouquinho ali para explicar tudo. E notem, vocês precisam analisar o mercado sempre em volume, preço e tempo. Notem, o mercado passou quantos dias lateralizando em cima dessas regiões de volume? Passou do dia 4 ao dia 10. Chegou no dia 10... né? Ele fez um movimento de impulso
e começou a lateralizar. Esse impulso foi feito com o quê? Com um volume comprador bem acima de uma média que vinha sendo negociada. Ó. Então, basicamente, realmente entrou interesse. Quando você entrar comprado aqui, o que é que eu quero trazer agora? Para mim, agora é o checkmate. Eu te expliquei um Wyckoff aqui de uma outra maneira bem mais interessante, mas aqui eu quero te mostrar. Quando você entrar comprado, em qualquer ponto aqui que seja, e você realmente ter a concepção, conseguir segurar essa posição, ou você entrou realmente num time frame muito bom aqui e pegou essa primeira puxada para cima, você, em hipótese nenhuma, vai sair aqui. É justamente por isso que eu opero o mercado internacional mais em swing do que em day trade. Tá? Porque eu vejo posições maiores e carrego posições maiores. E aí notem, aqui você não vai sair porque a quantidade de dinheiro que eu tenho negociado aqui embaixo é muito grande. Ó, é muito grande. E ó, a quantidade de tempo que eu passei, onde eu testei, o mercado realmente respeitou, acelerou, deu essa ignição, colocou volume de compra. Isso aqui, no mínimo, você vai esperar ele romper essa máxima aqui, ó, no mínimo. Mas a ignição é grande para levar o movimento. E aí o mercado desloca muito mais. Ó. E aqui é legal, ó, que ele desloca, ó, rompe aqui essa máxima anterior. Ó, rompe essa máxima anterior com o que? Agressividade. Notem a diferença de um candle antes de chegar no rompimento. Eu vou trazer esse aqui de novo. Ó. Um candle antes de chegar no rompimento de máxima, ele fazia um candle forte, o maior de todos, o mais forte. E olhem como é um rompimento de um candle de deslocamento quando rompe uma região de máxima ou de mínima. Notem que o corpo do candle foi muito maior no rompimento e não antes de romper. Aqui eu mato para vocês, né, num vídeo aqui que foi um pouco mais extenso, mas só para entender o que é um simples VSA. Trouxe aqui uma referência de um livro para você também estudar, que é o tal da Anna Collins, né? Depois dê uma olhada. E de uma forma muito simples, um candle chegando antes de romper com grande tamanho, né? Grande spread, absorção. Um candle rompendo com o seu corpo maior, a partir do rompimento, candle de deslocamento. Então, se você comprou por aqui, entendendo que o volume entrou, entendendo que eu tenho todo esse volume aqui embaixo, lastreando o preço, entendendo que você não vai sair aqui, você consegue entender que ó, as máximas e mínimas estão sendo supermente respeitadas, os pullbacks, né? Se você coloca aqui uma linha de tendência, o que você quiser agora, tá? Vai respeitar. O mercado não está rompendo mínimas e está dando continuidade. Você vai segurar essa posição por muito mais tempo, pessoal, até realmente você ter uma quebra de estrutura efetiva. Notem, o mercado subiu, ó, vamos pegar aqui essa subida. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Subiu, aqui já tem outras análises, Elliott e tudo mais, mas notem, onde é que eu coloquei volume? Aqui, eu tenho dinheiro aqui, tá? Por isso que o mercado voltou lá, basicamente, e continua subindo. Mas nota aqui, ó, de novo, ó, spread grande, voltando aonde? Região de dinheiro aqui. Mas vamos continuar. O mercado vai. Notem o que eu falei das duas leis de mercado. Ou ele faz uma anomalia de uma absorção na máxima, né, uma aceleração, um volume forte no final, ou ele vai diminuindo o quê? As amplitudes do topo. E eu tenho o quê? Ó? Esse foi o topo anterior e o mercado colocou a distância de um para outro. Agora observa esse daqui, ó. Bem menor. Observe daqui, ó, menor ainda. Se eu colocar em uma linha, acho que ficaria interessante para ver. Ó. Essa daqui, se eu pegar essa mesma linha, multiplicar para cima, acho que foi até menor um pouquinho, foi impressão minha. Acho que eu não estou sabendo desenhar. Bota aqui um pouco de lado. Aqui esse. E aí se eu pegar esse mesmo, não vou conseguir os dois? Consigo copiar, colar e bota aqui, ó. Ó. Acabou sendo o mesmo tamanho, né? Então, observe, ó, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Notem que aqui o mercado até conseguiu quebrar, ó, esse fundinho anterior. Não, de forma muito simples até, mas foi diminuindo cada vez mais. E aí, por isso que o mercado perdeu o embalo, precisou voltar aonde aqui, ó, nessa regiãozinha, né, próxima aqui, ó, onde teve dinheiro para continuar a subir. Então, quando você perceber que as amplitudes das máximas estão sendo diminuídas após o movimento de tendência,
a probabilidade é que ele vai diminuir. Se tiver um candle muito forte, ó, aqui, legal, eu nem tinha visto, tá, pessoal, juro pra vocês. Aqui, ó. Ó, o que é que esse cara tá fazendo aqui, mano? Desculpa, mas observe, ó. Ele foi o maior de todos, ó. Depois dessa subida aqui, que foi que deu ignição, que faz sentido, ó, não teve um candle de tamanha potencial quanto esse. E aqui eu finalizo o vídeo para não ficar uma mentoria extensa, já falei bastante, mas eu acho que deu para explicar exatamente que quem manda no mercado é o dinheiro. Notícia não tem nada a ver. Eu acabei pegando só uma notícia para dar referência, essa daqui da dia 4, comercial, para mostrar para vocês que poderia ser, se Trump continuasse taxando cada vez mais, e isso a mídia atacando o terror, não tem nada a ver. Você vai falar bem assim, ó. Ok, o mercado é para queda, a mídia está precificando, todo mundo analista, tudo bem. Eu sou vendedor a partir do momento que esse mercado fizer o quê? Ele trabalhar abaixo, dessas duas estruturas aqui, ó, de preço, tá? Que é onde tem os dois dinheiros no mercado, tanto esse de absorção, esse daqui que colocou primeiro, depois o segundo. Se o mercado fizer isso aqui, ó, e eu ver que realmente ele não conseguiu engrenar um movimento de alta, ele sentiu fraqueza, voltou para baixo de novo, ele realmente vai fazer um desabar e vai perder essa mínima aqui, ó, com muita facilidade. Só a partir daí. Até ali, não. E aí você vai perceber o quê? O VSA, análise de spread de barra. Perdeu essa região aqui com muita agressividade, vai dar deslocamento. Chegou nessa aqui com muita agressividade, ele vai sentir um pullback. Não conseguiu voltar, cai de novo. Fechou? Tamo junto. Isso aqui é uma baita aula, pessoal, tá? Deixa o like aí. Não sei, muito provavelmente nem todo mundo consegue chegar até o final. Mas creio a vocês que isso aqui é de muito valia, de muito aprendizado para vocês entenderem e para formar bem. Em 2026 eu estou empenhado aqui para passar o melhor conteúdo para vocês. Fechou? Comenta aí abaixo, me ajuda bastante. Dá um likezero aí nesse vídeo. Vamos fazer crescer aqui essa comunidade. Deixa o link abaixo da comunidade Wyckoff Salva Vidas e tudo que você precisar tá aí abaixo. Tamo junto. Fechou.